Olá pessoal, bem-vindos, sempre uma alegria estar com vocês em mais um Devocional de Conexão. E hoje nós continuamos nosso estudo falando e alertando ao povo de Deus, e o nosso tema de hoje é muito interessante, o Dia do Senhor, baseado na carta de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 10. Então, quero te animar a participar com a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, né? Se você pode compartilhar com outras pessoas para que outros também participem conosco desse tempo de estudo da Palavra de Deus. Então, bem-vindos a mais um Devocional de Conexão. É sempre bom estarmos juntos, sempre bom estudar a Palavra de Deus, e como a gente vem estudando esses dias, compartilhando sobre a importância de que o povo de Deus esteja atento. Não só que falam os pastores, os líderes, mas que as pessoas estejam principalmente, os cristãos, os crentes, estejam principalmente atentos ao que diz a palavra de Deus. Essa é a nossa referência, essa é a nossa base. E eu sei que um tempo como esse que a gente está vivendo, tempo de pandemia, tempo de guerras, tristemente, não só as que estão na mídia, mas aquelas que também não estão na mídia, porque existem países que estão em guerras constantemente, pessoas que estão sofrendo constantemente, que às vezes a mídia e os meios de comunicação não falam tanto. Mas eu sei que quando passam coisas como essa, que a gente está vendo uma pandemia recentemente, guerras, e quando isso está mais, essas coisas estão mais fortes nos noticiários, nas notícias do dia a dia, sempre aparecem aquelas pessoas que começam a vir com profecias, falando do fim do mundo, falando disso, daquilo, e ao mesmo tempo a gente sabe que existem aqueles que falam que não vai acontecer nada, que tudo vai ficar bem, né? Então, nem uma coisa, nem outra. A gente precisa ver o que a palavra de Deus diz. Então, essa é a base do nosso estudo de hoje. Vamos estudar sobre o Dia do Senhor, ok? Esse é o nosso tema. Então, aí você já tem na tela, e eu queria compartilhar com vocês esse esboço, que é basicamente o que a gente vai ver hoje. Vamos falar dos últimos dias, a palavra de Deus e o Dia do Senhor. E eu quero fazer isso de uma maneira bem prática, com você, concentrar no texto bíblico. A gente não vai ver tantos textos paralelos, vamos concentrar mais no texto bíblico, porque às vezes as pessoas dizem, é tão difícil estudar a Bíblia, é tão complicado. Quero dizer para você que não é assim, né? Não é que é tão complicado assim como você talvez possa pensar. O importante é ler o texto, compreender o texto, e a gente está estudando todo o livro, a gente já sabe o contexto. Qual é o contexto dessa segunda carta? É um alerta contra os falsos maestros, os falsos mestres, os falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, ou seja, é um alerta contra a doutrina falsa, né? E a maneira de compreender isso é olhar para a Bíblia dentro do seu texto e do seu contexto. Então a gente já sabe que basicamente é o que Pedro está falando. Ele já nos alertou e disse, olha, é a segunda carta que eu estou escrevendo para vocês, tratando esse tema, ok? Seguramente ele está falando da primeira carta de 1 Pedro. Vamos ver esse esboço, e eu queria começar com vocês sobre os últimos dias. Então o texto começa dessa maneira. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda de Jesus Cristo? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, algumas coisas importantes para a gente entender nesse texto. A primeira é ter muito claro o que significa últimos dias, né? Essa expressão últimos dias. Joel, do que está falando isso? Então, como que a gente classifica os últimos dias? Os últimos dias são considerados, né, desde da primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. Primeira vinda, segunda vinda de Jesus. Isso nós classificamos como últimos dias. Todo esse período que está entre quando Jesus veio a primeira vez e até o seu retorno
nós consideramos isso como últimos dias. Importante. Por que eu digo isso? Porque às vezes, quando falo em últimos dias, as pessoas estão pensando em fim do mundo nesse momento. E claro, Pedro está escrevendo aqui para uma congregação, para uma igreja, para irmãos que estavam vendo o primeiro século, ok? Não esquece disso. Então, nos últimos dias, esses últimos dias, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, vão aparecer, e aqui ele vai classificar e diz, vão aparecer escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Então, aqui a gente tem algumas características dessas pessoas que vão fazer isso. A primeira é que ele fala que são pessoas que claramente eles se burlam, eles ridicularizam, eles não têm nenhuma preocupação com a verdade do evangelho e tratam isso com escárnio, com desprezo, que eles zombam, que eles fazem piada, riem disso. Mas por que eles fazem isso? Aqui está muito claro, e ele vai dar a razão. Porque eles seguem suas próprias paixões. Ou seja, o guia deles são eles mesmos, seu próprio ego, né? Seu próprio comportamento, e se baseiam nisso. E uma característica muito importante é quando você começa a ouvir pessoas falar do evangelho, das coisas do evangelho, essas pessoas falam do que elas pensam, como elas veem, a revelação que elas têm, né? Isso é muito característico. Então, ele fala que vão surgir pessoas assim, ou iam surgir pessoas assim, num primeiro momento, e a gente sabe que essas pessoas existiam no primeiro século, existem hoje. E qual é o argumento que eles têm? Observe, o argumento eles dirão, que houve com a promessa da sua vinda? Ou seja, de quem está falando aqui? Estão falando de Jesus, ridicularizando. O que aconteceu com a vinda de Jesus? Não aconteceu nada. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Observe que eles não negam a criação, muito importante isso. Aqui não fala que eles negam a criação, de nenhuma maneira, eles não negam a criação, não negam as promessas, existiram promessas. O que eles negam? Que nada mudou. Observe essa expressão, tudo continua como desde o princípio. Verdade ou mentira? Então, talvez, como nos dias de hoje, existem muitas pessoas que podem ter dúvidas sobre a segunda vinda de Jesus. E talvez tenha dúvida, realmente, nada mudou. E aí é o grande perigo da falsa doutrina, porque a falsa doutrina, o que ela faz? Ela vem com um pouco de verdade, né? Ou uma parte de verdade, e talvez a maior parte de verdade, mas com um pouquinho de mentira. E onde a gente vê isso? Eles não negam a promessa, não negam a criação, não negam a vinda do Senhor, né? Mas eles colocam, mas não aconteceu nada. Então, talvez essa vinda não exista. E olha como Pedro vai refutar isso, de uma maneira muito clara. E observe que ele fala assim, da palavra de Deus. O primeiro ponto que a gente viu foi os últimos dias. A palavra de Deus, que é o nosso segundo ponto. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra. Esta formada de água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então, o que Pedro nos ajuda a ver? Que eles são mentirosos. Por quê? Quando ele fala, eles deliberadamente esquecem, ou seja, esse esquecimento, ele é um esquecimento proposital, porque ele fala deliberadamente, ou seja, eles fazem de maneira intencional se esquecer que algumas coisas aconteceram, que o mundo não continua igual. Ele fala que o mundo, esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe os céus e a terra, formado de água e pela água, e que foi destruído. Do que ele está falando aqui, que foi destruído, submerso em água? Está falando do dilúvio. E o dilúvio veio por quê? Por causa da desobediência, por causa da impiedade da humanidade naquele momento. Então, tudo continua igual? Não, não continua igual. Deus exerceu o seu juízo. Então, observe que as falsas doutrinas, o falso profeta, o falso pastor, o falso apóstolo, ele sempre vem com algumas coisas, ou a doutrina vem com um pouco de verdade misturado aí com a mentira, sorrateiramente, né?
E faz isso, ou fazem isso, com uma maneira intencional. Por isso que Pedro usa essa expressão deliberadamente, ou seja, intencionalmente. Eles se esquecem, ou fazem de conta que se esquecem. Observe o versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então aqui a gente tem uma quantidade de informações. Olha a importância, uma e outra vez, da palavra. E essa palavra é a palavra de Deus. A revelação de Deus, a promessa de Deus. Aqui a gente pode colocar, quando a gente pensa em palavra de Deus, a gente pode pensar revelação de Deus, a gente pode pensar em promessa de Deus, a gente pode pensar em criação de Deus, que foi através da palavra. A gente pode pensar, quando fala em palavra de Deus, a gente pode pensar no próprio Jesus, que é o verbo de Deus. E poderia aí seguir uma lista maior que essa. Então, pela mesma palavra, pelo poder de Deus, os céus e a terra, que agora existem. Ele falou, observe aqui, versículo 5, a palavra. Por essa palavra, palavra de Deus, fica claro, não é a palavra do homem, não é a palavra de poder, de convencimento, é a palavra de Deus. Por essa palavra, por essa revelação, por esse poder criador de Deus, vieram existir os céus e a terra, e que foram destruídos por água. Então ele está falando do dilúvio. Claro que se você lembrar, quando fala da criação, aqui no início existem os céus e a terra, e essa formada de água, é só você ler Gênesis capítulo 1, e o início da criação, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus vai criando. Voltando aqui, versículo 7, a palavra que criou os céus, que criou a terra, é por essa mesma palavra. O texto diz que agora os céus e a terra estão reservados para o fogo. Então a gente sabe que já não vai ser uma destruição por água. E aqui, deixa eu chamar sua atenção para isso, para o momento que a gente está vivendo, né? Quando a gente está vivendo esse momento que a preocupação com bomba, preocupação com guerra atômica, preocupação quem vai destruir. A destruição do planeta, a destruição do mundo, ela vem pela palavra de Deus e virá pela palavra de Deus, e ela virá na maneira de Deus, no tempo de Deus. Então, quando as pessoas começam a estabelecer datas para o fim do mundo, quando as pessoas começam a buscar textos fora do seu contexto, né? Por exemplo, agora é um momento que a gente vai começar a ouvir muito falar de Gog e Magog, essa coisa toda, porque as pessoas vão tomando fora do seu contexto. Isso já foi uma realidade e continua sendo uma realidade hoje. Mas a palavra de Deus, claramente, não é a palavra do homem, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, o poder de Deus é que vai tratar com o fim do mundo, ou com a destruição do mundo. E diz que esse mundo que a gente vive hoje, ok? Essa terra, esses céus que a gente vê, eles já estão reservados para a destruição. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente pensa em destruição aqui, é importante você ter claro que quando fala aqui que estão guardados para a destruição, aqui tem um conceito que a gente vai ver no próximo estudo um pouco mais claro, que é uma destruição para criação, que a gente ainda vai ler hoje, mas tenha esse contexto aqui, ok? Destruição para a criação. Eu vou te explicar esse conceito. Mas voltando aqui, guardados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Então tem uma diferença entre destruição dos ímpios e quando fala da destruição ou juízo da terra. E você vai entender por que existe essa diferença entre um e outro. Porque esse vai ser para a criação e o outro vai ser totalmente para a destruição. Porque essa palavra, se você conectar ela com os ímpios, é destruição total. Quando você conecta essa palavra terra, céus e terra, quando você conecta com essa destruição, é com o sentido de criação. E você vai ver por quê. Mas vamos seguir um pouquinho mais, porque aí vem o dia do Senhor. E observe aqui, o dia do Senhor. Não se esqueçam disso,
falando do Salmo do Antigo Testamento. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Quando fala de promessa, está falando da palavra de Deus. Palavra de Deus, a promessa do Senhor. Como julgam alguns, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui existe um ponto doutrinário muito importante para a gente pensar junto aqui. E eu quero tentar te ajudar nisso, ok? Quando fala que o Senhor e sua promessa não vão tardar, por quê? Porque a referência e o tempo e espaço não é o mesmo nosso, né? A gente tem, eu sempre digo isso, a gente tem, por exemplo, para a gente é presente, passado e futuro. Esse é o tempo que a gente tem. Mas Deus, ele está no contínuo ou no eterno presente. Por quê? Porque Deus, ele está fora do tempo. Ele está de eternidade a eternidade. Fora do tempo. Deus não está no tempo. Então, por isso que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E o texto vem. E aqui o conceito teológico muito importante que eu queria pensar aqui com vocês, que pode nos ajudar a entender algumas coisas. Quando ele fala que, como julgam alguns, ao contrário, é paciente, um caráter, ou uma parte do caráter de Deus, paciente, mas também é justo. Então, é importante lembrar disso. Paciente com vocês. Quem são esses vocês que ele está falando aqui? É toda a humanidade? Esse vocês que ele está falando são os destinatários da carta. Ele está falando para os cristãos, para os crentes, os nascidos de novo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está falando para cristãos. Não significa que todos vão se arrepender. Deus é paciente, e é só a característica, a gente viu aqui, ele é paciente, tem uma promessa, mas não significa que todos vão atender. Porque se não se arrepender, não pode. Ou seja, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As pessoas podem falar, faz muito tempo, não vai. Não se esqueça da promessa, não se esqueça da palavra e não se esqueça da paciência como atributo de Deus. E o versículo 10 diz assim, o dia do Senhor, outra observação importante, sempre que você vê aqui falar o dia do Senhor, está muito centralizado na segunda vinda de Jesus. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. O que significa isso? De maneira inesperada. Então, outra vez, quando as pessoas começam a estabelecer datas, estabelecer dias, meses, e por que está acontecendo isso? Porque é um noticiário. E cuidado, porque claramente a Bíblia fala disso, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém vai estar esperando, né? Ou os cristãos deveriam sempre estar esperando. Essa é a melhor definição. Os cristãos devem sempre estar atentos esperando a vinda do Senhor, ok? Mas esse dia é o dia do Senhor. Por isso que Jesus falou que nem em sua condição de homem diz, nem o Filho sabe, nem os anjos, só o Pai, porque esse dia está nas mãos do Senhor. O que vai acontecer? Ele vai dar algumas características do que vai acontecer. Virá como um ladrão. Os céus, ele vai dando algumas características. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. E é interessante, essa palavra estrondo no grego é como ela tem um som no grego de bum, né? Mais ou menos a ideia é essa. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Do que ele está falando? Os elementos. Está falando ar, está falando de água, está falando de fogo, todas essas coisas. Os elementos desaparecerão. Está falando das estrelas, está falando dos planetas. Desaparecerão. Serão desfeitos pelo calor e a terra, com tudo que nela há, será destruída. Está vendo de novo aqui a ideia de destruição? Desnudada. Né, que é essa ideia de desnudar, de limpar, ou seja, tudo isso é com a ideia de uma nova criação. Tudo que nela há será desnudada, ou seja, é começar de novo. E aí eu quero te animar a pensar algo. Existe um autor chamado
Waldron, ok? Samuel Waldron, e ele faz um gráfico muito interessante da escatologia de Pedro. E a escatologia de Pedro é muito simples. Observe a escatologia de Pedro aí nesse gráfico. Mundo daquele tempo, mundo de agora e mundo futuro. Destruição por água, destruição por fogo. Basicamente é o que o texto bíblico diz. Então, eu não tenho que viver pensando no poder de uma grande potência. Eu preciso viver pensando no poder do Deus que nós cremos, na promessa do Deus criador dos céus e da terra, do Deus que tem o poder. Apocalipse nos dá claramente essa revelação do dia do Senhor. Eu queria ler para você, para que você veja com tanta clareza a maneira como a Bíblia fala dessa destruição, mas também desse novo mundo que vai ser criado segundo a promessa de Deus, ok? Então olha aí, Apocalipse 21. Então vi, é uma revelação de João na ilha de Patmos, e ele fala, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Tá entendendo por que eu dizia para você que a destruição era para a criação? Por quê? Porque agora tem novos céus e nova terra. E por que tem novos céus e nova terra? Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar não existe mais, não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, essa nova criação. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Essa palavra que ele utiliza, essa expressão tabernáculo de Deus, é presença de Deus. Então, esses novos céus e nova terra, o mais importante é a presença de Deus. Eles serão seu povo, serão seus povos. O próprio Deus estará com eles. Ele será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passaram. Então, observe aqui a centralidade. É presença de Deus, é o próprio Deus com seu povo, é Deus guiando, é Deus cuidando, né, enxugando lágrimas dos olhos, é Deus livrando da morte eterna, é Deus tirando toda a tristeza, todo choro, toda dor. Por quê? Porque agora existe uma nova criação. A ordem antiga já passou. E olha o versículo 4, quando ele fala que já passou, finalizou. Então, aí está a nossa segurança. Como cristão, não podemos viver desesperados, com medo, o que vai acontecer, o fim do mundo. Amados, nossa segurança está em Deus e nas suas promessas, e na promessa de Deus. E nós não somos como aqueles que duvidam da promessa de Deus. E só para te ajudar, quando fala do dia do Senhor, eu queria chamar a atenção de vocês para 2 pontos, e aqui eu vou finalizar com isso. O dia do Senhor, como foi visto em todo o Novo Testamento, o dia do Senhor é o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é o ponto central, não só do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia, mas claramente do Novo Testamento, a esperança do dia do Senhor. E esse termo Senhor, designa Jesus Cristo, ao longo principalmente desse texto bíblico. Você vai ver no versículo 2, no versículo 8, versículo 9, versículo 15, versículo 18, e todos eles estão conectados com a segunda vinda de Jesus. Então, quero te animar a pensar no dia do Senhor, não com temor, não com medo. Se você nasceu de novo, é uma alegria esperar o dia do Senhor. E se você talvez está ouvindo, assistindo, e tem dúvidas sobre o dia do Senhor, sobre a vinda do Senhor, medo do que está passando agora com guerras, eu quero te animar a pensar não nos noticiários, não nas notícias de uma pandemia, não nas notícias da guerra, não nas notícias dos falsos profetas ou dos incrédulos que dizem que não vai mudar nada. Quero te animar a ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus se revele a você. E você confesse que necessita ter esperança em um Salvador. E e o seu nome é Jesus Cristo. Deus te abençoe, sempre bom estar com vocês
e nos vemos no nosso próximo estudo. Até lá, grande abraço, Deus te abençoe.